Bom, pessoal, então começando, né, novamente. Ontem a gente foi, né, definiu falar de cistos e tumores nessa aula de hoje e na de ontem, né? Ontem a gente iniciou explicando o que era um cisto, tá? Que seria uma lesão que é envolta por epitélio, né? Existem cistos falsos, tá? Que não tem essa camada de epitélio, como cisto ósseo simples. Isso foi falado na aula de ontem. Então normalmente é uma lesão que ela vai crescer por crescimento por pressão osmótica, né, na maioria das vezes, e ela tende a crescer com destruição de cortical, tá? Como eu mostrei na definição, ela vai ter uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo, tá? Um revestimento epitelial, certo? E um lumen cístico, tá? Mostrei esse caso ontem, explicando tanto o que era uma marsupialização, o que era uma enucleação, mostrando um caso grande para vocês entenderem como é que é feito isso nesse tipo de paciente, que às vezes mais idoso, diferenciando idoso de criança, por que é que nesse caso foi feita uma marsupialização para preservar a estrutura nobre, para não ter dano à cavidade nasal, para não ter invasão de seio maxilar, voltando como a gente tinha dito, revisando a aula. Sempre marsupialização eu vou fazer quando, né? Marsupialização, pessoal, vai ser aquele procedimento a qual eu vou utilizar para diminuir a pressão interna da lesão, que pode ser feito em cistos ou em alguns tumores, tá? Eu vou diminuir a pressão interna da lesão, vou favorecer condições para ter formação óssea, tá? E depois eu vou fazer um segundo procedimento, uma enucleação, certo? Com menor morbidade ao paciente. Então, por exemplo, uma lesão dessa, como eu mostrei ontem, que tem, sei lá, 7, 8 centímetros, quando eu vou fazer a enucleação dela pós-marsupialização, você tem uma lesão de 1, 2 centímetros, uma lesão muito menor, tá? Mas isso a gente vai dar uma revisada durante a aula. Mostrei que sempre em toda lesão cística ou tumoral, na hora de fazer a biópsia, eu preciso... Tá tudo tranquilo aí? Teve uma zoadinha? Tá? Eu preciso inicialmente fazer uma punção aspirativa sempre, tá? Eu não posso fazer um procedimento que seja um pouco mais invasivo. Por quê, Rafael? Porque eu não sei se essa lesão é uma lesão vascular. Eu preciso saber qual é o tipo de conteúdo que tem dentro da lesão, se é um líquido cístico, se é um líquido de coloração citrina, se é um líquido de coloração esbranquiçada. Isso tem importância? Tem. Importância em que sentido? Primeiro que eu vou saber se é uma lesão sólida ou líquida. Segundo, eu vou saber se é uma lesão vascular. Eu vou saber se ela tiver uma coloração mais esbranquiçada, com um aspecto de ceratina, vai puxar mais para um ceratocisto odontogênico. Se é uma lesão que tem um aspecto citrino, né? É aquele líquido mais amarelado que parece o que a gente chama, né, de xixi. Tu vai mais para um cisto periapical. Então, dependendo do conteúdo que eu encontro na lesão, eu tenho uma diferença, né? Isso aqui, só voltando o videozinho de ontem, para mostrar para vocês. Eu vou baixar o volume aqui, só mostrando de uma punção aspirativa, tá? Mostrando para vocês essa punção, esse líquido que eu estou removendo dentro da lesão. Sempre tenho que fazer essa punção. Depois, nos casos de marsupialização e nucleação, eu faço uma biópsia. Vou avançar um pouquinho, pessoal, porque isso a gente já viu ontem e vai estar disponível para vocês, tá? Eu vou remover um pedaço da lesão e vou fazer a minha marsupialização, que é tirar um pedacinho da lesão e mandar para o histopatológico, tá? Lembrando, ontem eu falei também que existe a diferença entre marsupialização e descompressão, tá? Marsupialização, sempre a gente faz uma sutura dos bordos, tá? E na descompressão eu coloco um dispositivo, certo? Deixa eu passar. Isso aqui seria, nesse caso a gente fez os dois, porque como eu falei ontem, é um caso mais didático, né? Então a gente faz marsupialização em um lado, fez descompressão na mesma lesão, certo? Para fins didáticos, certo? Então, falando da aula até onde a gente falou. Onde a gente falou basicamente cisto periapical, tá? Mas em relação à classificação, o que é que eu vou ter de cistos, né? Eu vou falar do tratamento de cada um. Eu tenho os cistos não odontogênicos, os cistos odontogênicos, que são esses que vocês estão vendo aqui, isso que já foi falado ontem. O cisto periapical é o mais comum, também já foi falado ontem. Tem a minha teoria de crescimento, né? Que é aquele crescimento pela proliferação dos restos epiteliais de Malassez, tá? Localização mais na maxila, região anterior,
normalmente, né, comumente, em dentes não vitais, né, ela se prolifera a partir desses restos epiteliais de dentes não vitais, tá? Normalmente são lesões indolores, mas que em alguns casos, se tiver uma agudização do processo inflamatório relacionado ao infeccioso, eu vou ter uma sintomatologia dolorosa. Não é tão comum. Normalmente os pacientes relatam uma melhora, aí passa um tempo aqui, depois piora, depois relatam uma melhora e a lesão vai aumentando, tá? Inicialmente, meu tratamento deve-se começar com uma punção, né? Como eu já mostrei naquele vídeo anterior. Falamos do incisivo lateral, falamos das variantes dos cistos, tá? Tem esse casinho que a gente mostrou ontem também, da punção dupla. Aí quem não estava ontem pode me perguntar, professor, essa punção dupla é necessária? Ela é necessária, tá? Quando você faz a punção e não sai líquido citrino. Por quê? Porque a pressão osmótica interna do cisto é muito grande, tá? Características radiográficas que falamos do cisto periapical. Falei, mostrei esse caso dessa lesão grande, tá? E no tratamento, né? Aí já voltando onde a gente parou no slide de ontem. A minha marsupialização, ela tem o quê, né? Ela tem uma definição, que é a remoçãozinha da janela da lesão, tá? Eu vou promover o que com isso? Comunicação do cisto com a cavidade bucal. Vantagens, mais conservador, eu não tiro a lesão toda. Eu tiro só um fragmento de tecido da mucosa normal e um fragmento do cisto. E mando para o patologista. O procedimento é simples. Na maioria das vezes, dá para fazer com anestesia local. Mas, professor, naquele caso, eu fiz com geral. Fiz, porque era uma senhorinha de idade, era cheio de comorbidade, e não parecia anestésico do hospital, preferiu que a gente fizesse com anestesia geral. E ela era muito ansiosa. Tratamento único em jovens. Por quê? Porque forma osso, quando você faz uma marsupialização, como eu falei isso também, ele forma osso muito rápido, né? Das bordas para o centro, tá? Então, como ela tem essa formação óssea muito rápida, outra coisa que foi falado ontem, na marsupialização, que é a técnica da sutura, deixando a comunicação aberta, na marsupialização não é tão indicado fazer em jovem. Por quê? Porque forma osso muito rápido, tanto na lesão como naquela borda que eu deixei aberta, tá? Então, se formar osso muito rápido, tu faz a sutura, libera a criancinha. Quando volta com 15, 20 dias, 30 dias, a lesão está fechada. Por quê? Porque formou, teve uma neoformação óssea muito agressiva, que é bom, mas se fechar a marsupialização, tu perdeu a vantagem que tu tinha, que era diminuir a pressão osmótica, tá? Por que a gente usa muito dispositivo? Tem cirurgiões que são apaixonados por dispositivo, né? Ou estomatologistas. Por quê? Porque ele consegue manter a permeabilidade da passagem, né? Aquela região ali fica em... Tu não consegue formar osso. Por quê? Porque tem um dispositivo impedindo que as bordas da lesão se fechem, né? Então, por exemplo, eu, Rafael, né, eu utilizo muito uma conduta de que, se é paciente jovem, eu boto o dispositivo. Se é paciente de mais idade, eu prefiro fazer uma marsupialização, que é uma sutura, que eu acho muito mais confortável para o paciente, tá? Desvantagem da marsupialização: pouco material que você manda para a biópsia, porque muitas vezes a lesão ela é pequena, tá? Longo acompanhamento, eu tenho que ter acompanhamento com esse meu paciente, e é mais em pacientes mais velhos, como eu tinha falado. Mostrei esse casinho aqui para vocês, né? Que é de uma lesão em um molar descido, que a gente está vendo aqui, ó, certo? Dente 85, 84, tá? Fez-se a punção dupla, viu-se que tinha um líquido de coloração semelhante a um líquido periapical, tá? Fez a isodontia do dente descido. E aí a pergunta que eu fiz ontem, né? A gente está quase chegando já na aula, não deu para recuperar em 15 minutinhos. Qual é a técnica que eu vou utilizar? Vou fazer a nucleação numa criança? Vou fazer uma marsupialização? Aí a gente volta para o caso e olha, peraí, se eu fizer nucleação e eu remover toda a lesão, quais são os riscos que eu tenho? De uma fratura patológica, eu tenho o risco de lesão ao nervo alveolar inferior, porque eu vou tirar a lesão toda. Na hora que eu começar a curetar e tirar essa lesão, o que é que vai acontecer? Eu vou ter risco grande de lesão do nervo alveolar inferior. Então, opa, não vou para a enucleação. Vou passar para onde? Para uma marsupialização ou descompressão, tá? Então, remove-se o dente e aí, o que é que eu observo quando eu removi meu molar descido? Olha o meu pré-molar permanente lá embaixo na lesão,
E aí eu faço uns pontinhos de sutura entre mucosa normal e essa mucosa interna que eu estou mostrando no mouse, que aqui tem uma mucosa, pessoal, tá? É a lesão cística. Então eu vou suturar as duas mucosas. Eu vou querer fazer o que com isso? Espera aí só um minutinho, pessoal. Qualquer um. Tá? Então, você vai ter essa sutura. Qual é o objetivo disso? Promover metaplasia do tecido alterado, ou seja, do tecido cístico. Tá? Expliquei ontem também que a gente coloca algumas vezes essa gase aqui no local. Né? Alguns cirurgiões adoram isso daí, eu não gosto muito. Tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Agora, começando de onde partimos ontem. Certo? O cisto residual, né? O que é o cisto residual? É o mesmo diagnóstico do cisto daquela vozinha que eu mostrei no começo da aula de ontem, tá? É um cisto periapical cujo dente já foi tirado, mas a lesão permanece. O que é que eu tenho nessas lesões? Normalmente são lesões antigas, indolores, o paciente não sente dor, não sente desconforto. Normalmente o paciente idoso não faz nem quarentena, né, pessoal? Imagina ficar ir atrás de uma lesão cística, né? Então, se não está incomodando, eles não vão atrás, tá? Apresenta uma radiolucidez ovalada. Vou acompanhar meu cursor do mouse aqui, ó, nessa região, mais um halo radiopaco. Tratamento disso, enucleação e marsupialização. Rafael, vamos lá. Partindo do pressuposto que eu tenho um cisto residual em paciente idoso, tá? Em paciente idoso. O que é que vai definir se eu vou enuclear uma lesão ou se eu vou marsupializar? Tamanho da lesão. Tá? Então, é basicamente em relação ao tamanho da minha lesão. Lesão até 3 centímetros, se não tem relação com estrutura nobre, eu faço até 3 centímetros, eu posso enuclear, tirar a lesão toda. Se a lesão, que é 7, 8 centímetros, é enorme, como naquela senhorinha, eu preciso passar inicialmente por uma marsupialização. É isso que a gente vai cobrar na prova de vocês, tá? Um tipo de lesão parecida que a gente tem, né, que é a chamada cisto paradentário, são lesões menos frequentes. Então vamos lá, cisto paradentário é uma lesão próxima ao dente, né? Idade, paciente jovem, diferente do cisto residual. Normalmente, quando é que ela os pacientes vão ser acometidos? Em terceiros molares mandibulares que tinham histórico de pericoronarite. Quando vocês chegarem lá na clínica integrada, na cirurgia avançada, na clínica integrada, quando vocês forem fazer procedimento de isodontia, vocês vão notar que quando vocês forem tirar o terceiro molar, aquele paciente que fala, doutor, eu tenho uma pericoronarite, tenho uma inflamação nesse meu dente aqui há 2 anos. É muito comum ter na distal uma destruição óssea pelo processo inflamatório. E alguns pacientes acabam por ter como é que eu posso dizer? Um cisto paradentário associado, tá? Primeiros ou segundos molares permanentes em crianças também é muito comum, principalmente na face vestibular, tá? Como eu já expliquei, em pericoronarites recidivantes, nos terceiros molares inferiores. O tratamento, tira o dente, faz a isodontia e remove toda a lesão associada. Professor, mas se for no primeiro molar permanente em criança, aí eu não faço a isodontia, tá? Porque eu não vou tirar um primeiro molar permanente numa criança. Eu vou mostrar um corte tomográfico aí para vocês de uma lesão, tá? Então, por exemplo, se eu tiver... Deixa eu tirar essa casinha aqui da... Deixa eu voltar. Olha isso aqui, ó, esse artigo de Colgan em 2002, né? Ele mostra um caso de cisto paradentário. Tu vai ter o teu terceiro molar numa periapical. Na distal desse dente, eu vou ter o quê? Um provável cisto paradentário, tá? Algumas vezes, tu pode mandar essa lesão, o dente e a lesão junto, para o patologista, né? Para ele fazer o histopatológico, que tem que ser mandado para o histopatológico. Algumas pessoas acabam não mandando, mas o ideal é que você mande. Tá? O ideal não. O correto é que você mande. E, às vezes, não vem como diagnóstico cisto paradentário. Tá? Então, tem que ter cuidado, escrever bem para o patologista e evoluir bem descrito, ter isso bem descrito no prontuário. Tá, pessoal? Mostrando já um caso de um cisto paradentário na face vestibular, se a gente for olhar aqui, ó,
Olha esse meu molar aqui, esse meu segundo molar. Olha a lesão. Que corte é esse, pessoal? Corte coronal, né? Então, o que é que eu apresento, tá? Uma lesão na face vestibular desse dente, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só, professor, para aí um pouquinho, vai mais devagar, repete um pouquinho, que a gente vai conversando, tá? Então, eu vou ter uma lesão na face vestibular desse dente. Estou vendo aqui o meu molar e aqui uma lesão na face vestibular. Precisa tirar esse dente? Não. Tratamento para cisto paradentário. Enucleação da lesão. E eu vou avaliar se eu preciso tirar o dente ou não. Óbvio que no caso desse, a gente não vai tirar. Por quê? Porque o dente não tem comprometimento periodontal, porque o dente não tem mobilidade, porque não tem necessidade de se remover um dente com um cisto paradentário por vestibular, certo? Vamos lá passar, né? Uma característica muito interessante para vocês diagnosticarem isso quando vocês forem avaliar cistos inflamatórios é isso aqui. Depois, quando é feita a punção, como é que muitas vezes a gente acaba sabendo se é um cisto inflamatório, se não é? Isso aqui é uma coisa prática, tá, pessoal? Vocês normalmente colocam isso, né, do líquido em uma gaze e vocês vão notar que sempre vai aparecer em cistos inflamatórios esse halo vermelho na região central. Isso é uma característica de cistos inflamatórios, tá? Né? Então, vamos lá. A gente falou do cisto periapical, os principais, cisto periapical, cisto residual e o cisto paradentário. Cisto paradentário, tratamento básico. Se for terceiro molar, eu vou fazer enucleação com exodontia. Se for primeiro molar, eu vou fazer o quê? Somente a enucleação, tá? Cisto residual e cisto periapical, tratamento endodôntico ou isodontia do dente e tratamento adicional, que seria o quê? Enucleação ou marsupialização, dependendo da extensão da lesão, tá? Mesma coisa no cisto residual. Quando a gente fala de cisto odontogênico e os de desenvolvimento, né? Eu tenho algumas lesões pequenas. Exemplo, Rafael, cisto periodontal lateral, tá? Como eu falei na aula ontem, não quero nada de histológico na prova, não é função da prova, tá? É o quê? É uma lesão rara, não tem predileção por sexo, mas acomete muitos pacientes com idade avançada, né? Então, muitas vezes o paciente faz uma panorâmica, quando ele vai avaliar, tem uma lesãozinha pequena de 1 centímetro, 1,5 centímetros na mandíbula, na região ali de pré-molar, tá? Tratamento. Tu vai marsupializar uma lesão dessa? Não tem sentido. Por quê? Porque é uma lesão muito pequena, né? É uma lesão que tu diagnosticou a partir de muito, na maioria das vezes, por um achado radiográfico. O paciente fez uma panorâmica, tinha lesão lá entre os premolares, tá? Coisa importante a fazer teste de vitalidade nesses dois dentes. Nos dentes que estão ao redor da lesão. Por quê? Porque eles podem apresentar uma vitalidade, eles vão apresentar vitalidade, certo? Mas você tem que ter cuidado, certo? Em relação a esses dentes. Normalmente nós temos essa radiolucidez que eu estou mostrando aqui, que é uma radiolucidez ovalada, certo? Que o meu tratamento básico vai ser nucleação. Então, vou fazer, por exemplo, Rafael, como é que eu faria uma cirurgia dessa? Né? Vou botar aqui a caneta para mostrar para vocês. Eu faria uma incisão em cima do rebordo. Esse meu computador tá legal, né? Fazia incisão em cima do rebordo, certo? Fazia uma relaxante. Fazia outra relaxante. Descolava todo o retalho. Abordava a lesão. Sutura. 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 Um pontinho de sutura. Um ponto de sutura. Um ponto de sutura. E um ponto de sutura. Depois do reposicionamento do retalho. Tá? Então, a característica básica, a gente vai fazer um retalho desse para abordagem do cisto periodontal lateral, tá? Então, dos mais importantes que a gente tem disparado dentre as lesões é o quê? Cisto dentígeno, tá? Associado a dente incluso, aí eu vou fazer uma pergunta aí no chat para vocês, tá? Por que é tão comum apresentar cisto dentígeno
em terceiro molar inferior, canino superior e terceiro molar superior. Aí eu queria que vocês escrevessem no bate-papo. Por que vocês acham que é tão comum nesses dentes? Terceiro molar inferior, canino superior e terceiro molar superior. O que vocês acham? Dá um minutinho para vocês. Na verdade, ó, a Laura acertou, né? E a Carolina também. A erupção é por último. Então, são dentes que têm pouco espaço na cavidade bucal. Exemplo, terceiro molar inferior, canino superior e terceiro molar superior. São dentes que demoram a erupcionar. Então, como eles demoram a erupcionar, eles acabam ficando mais propensos a apresentar uma lesão cística, tipo um cisto dentígero, tá? Então, você vai ter nesses dentes uma expansão do folículo dentário com o passar do tempo, tá? É muito comum em pacientes de 20 a 30 anos de idade. E existe uma variante, que isso cai em concurso, né? Muita gente erra, que é o chamada variante, que é o cisto folicular inflamatório, né? Ele é relativamente comum, tá? Tanto o cisto dentígero, o cisto folicular inflamatório é mais visto em clínicas que têm relacionadas à odontopediatria. A gente vê muito, às vezes, quando vai fazer exame em paciente, na época eu trabalhava na UPA, né? Você conseguia, às vezes, visualizar qual é a característica básica. É aquele caso que eu mostrei antes. O paciente tem um molar descido. Quem é que substitui o molar descido? O pré-molar. Então, no caso do meu dente 70, 80, 74, 84, qual é o dente que vai erupcionar no lugar? 34, 44, né? Então, quando o pré-molar for erupcionar, aquela lesão inflamatória proveniente da raiz de um molar descido vai promover uma irritação e um acúmulo de líquido pelo capuz do dente permanente. Então, o meu dente 74, 84, pelo processo inflamatório, vai estimular o aparecimento de uma lesão no meu dente permanente que está aparecendo, né? Então, ele é relativamente comum e pode causar expansão indolor das corticais, tá? Então, eu vou ter aqui minhas variantes, né, do meu cisto dentígeno, né, que tem a variante circunferencial, variante lateral. Como característica radiográfica que a gente tem, tá? É uma área radiolusta, rente à junção cemento-esmalte, tá? Então, por exemplo, se a gente for observar que vai ser aqui, ó, uma lesãozinha, ó, ao redor. Tá? Grau de deslocamento dentário versus tamanho da lesão tem que ser levado em consideração. E a relação cisto-coroa. Essa lesão ela pode ser central. Era como se o cisto estivesse assim. Ó. O que é lateral? Né? Ele está mais lateralizado, não está tão cobrindo a coroa. Tá? E circunferencial quando ela cobre todo o elemento dentário. Acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Então, quando a gente acaba definindo isso daí, se as variantes, relação cisto-coroa, se ela está mais na região central, cobrindo somente o cisto, tá? Se é uma variante que é mais lateral, ou a circunferencial, quando o cisto cobre todo o dente, tá? Então, o tratamento do cisto dentígeno, o ideal, tá? Para lesões grandes, eu vou fazer uma marsupialização com enucleação, tá? Por que, Rafael? Porque, pessoal, no cisto dentígeno, se ele for de pequena dimensão, se for em região, por exemplo, o que a gente fala muito? Cisto dentígeno que está na região de terceiro molar, não precisa fazer, na maioria das vezes, né, a manutenção daquele dente. Mas eu tenho que, se a lesão for muito grande, eu tenho que manter quantidade de osso. Então, por exemplo, que um conhecido de vocês de 15 anos de idade, certo? 15 anos. Apresentou um cisto dentígeno associado a um terceiro molar enorme na mandíbula. Eu vou fazer a nucleação de cara? Não posso. Por quê? Porque eu tenho o risco de ter uma lesão ao nervo alveolar inferior. Entendeu? Então, ó, falando aqui, marsupialização com enucleação, tá? Vamos observar esse caso, que é aquele casinho do cisto folicular inflamatório. Primeira década de vida,
etiopatogênes molares descidos cariados, promovem um processo inflamatório, que vai ter resto, vai ter uma proliferação dos restos epiteliais malacês, né? Vai estimular uma inflamação do folículo, do pré-molar, e vai se desenvolver o cisto folicular inflamatório. Como aquela lesão que eu tinha mostrado, molar descido e o meu pré-molar, certo? Qual é o tratamento normalmente que a gente faz nesses casos? Remoção do dente descido associada à marsupialização, porque eu vou fazer a marsupialização e vou enuclear a minha lesão, como aquele casinho que a gente já tinha mostrado. Tá? Só mostrar aqui para vocês. Ó. Olha a quantidade de formação óssea que eu tenho em 4 meses numa criança comparado se eu tivesse feito a enucleação e o dano que eu poderia ter causado. Aí tu me pergunta, professor, mas esse dente ficou incluso. Ficou. Isso é, muitas vezes, opção da família. Por quê, Rafael? Tá dizendo isso? O ideal, pessoal, é quando apareceu essa imagem aqui, ó, aquela que eu mostrei no começo, da presença do terceiro molar, existem vários relatos na literatura das pessoas fazendo o quê, ó? Na hora da cirurgia, eu colo um bracket aqui, ó. Deixa eu tentar riscar aqui. Vou colar um bracketzinho aqui. Vou colar um bracket aqui. Vou colar um bracket aqui. Esse paciente vai colocar aparelho. Na hora da cirurgia, o dente que está incluso, eu coloco um bracket nele. Tá? Como eu vou colocar um bracket nele, eu vou conseguir tracionar esse dente. Certo? Deixa eu tirar aqui, que ele está me avisando que falta 10 minutos. Tá? Certo? Beleza? Então vamos lá, né? Outros cistos que a gente tem, cisto de erupção, tá? São cistos que são muito comuns, né? Tu tem a erupção de um dente descido, de um dente permanente, né? Perdeu o descido, e o meu dentezinho permanente não está erupcionando. Esse de erupção, simples, professor, é nucleação ou marsupialização? Nada, olectomia, tá? Tu vai, ou lotomia, no caso desse, né? Tu vai simplesmente fazer uma incisão aqui, ó, certo? Nessa região, e vai encontrar o dente. Quando tu fizer isso, tu vai só descolar um pouco. Lembrete, quando vocês fizerem isso no consultório, avisem aos pais que o dente vai aparecer muito rápido, porque de vez em quando acontece que o pai, às vezes, tu faz o procedimento de manhã, no outro dia, a força de erupção do incisivo central é tão grande que aparece isso aqui em uma noite, em um dia. Aí os pais acham, meu Deus, o dente do meu filho vai cair. Tá? Então avisem que vai ter uma erupção rápida desse incisivo central. Tá? O último cisto que a gente vai falar, que é um cisto bem agressivo, né? É o cisto odontogênico glandular, né? Que é uma lesão rara, com potencial biológico bem agressivo. Tá? O achado histológico semelhante ao carcinoma mucoepidermoide, então ele tem isso muito evidente, né? Promove expansão de cortical bem evidente, tá? Não consegue reabsorver raiz durante o processo de aumento da lesão, tá? Mas o tratamento desse cisto, ele engloba duas coisas. Enucleação. Professor, então no cisto odontogênico glandular eu não faço marsupialização? Não, porque a lesão é agressiva, tá? E vou fazer coisas que eu vou explicar na parte de tumores, uma osteotomia de parede ou outras terapias. Aí vocês podem anotar no caderno de vocês. Professor, que outras terapias são essas? Tem duas principais, tá? Que a gente vai falar mais à frente, né? No caso da utilização de crioterapia, né? No caso da utilização de solução de Carnoy. Eu estou usando a temperatura, que é a crioterapia. E outro eu estou utilizando um agente químico, que vai promover morte celular, tá? Então a gente vai falar isso aí mais à frente. Então eu posso, no caso do cisto odontogênico glandular, falar dessas 3 terapias. Ou pegar uma broca, sair desgastando e fazer uma osteotomia de parede, né? Ou posso fazer outra terapia, como a solução de Carnoy ou a crioterapia, tá? Só mostrando um caso de cisto odontogênico glandular, ele se apresenta dessa forma, com vários lóbulos, né? Então, o aspecto é completamente diferente de um cisto odontogênico convencional, né? Que é aquela lesão radiolúcida com halo radiopaco ao redor. Tá?
Vamos falar das lesõezinhas que essas eu gosto mesmo, né? Tá? Que é tumor odontogênico, certo? Então, relacionado aos tumores odontogênicos, o que que a gente tem? Professor, o que que você vai cobrar na prova de tumores? Volta a frisar. Não vou cobrar muito classificação, o que eu quero é tratamento. Se eu quero tratamento específico das lesões, não. Né? Desculpa, se tu quer tratamento específico das lesões, quero. O que é que eu faço no odontoma? O que é que eu faço no cisto dentígeno? O que é uma marsupialização? Tá? Então, as questões são voltadas para isso. Tumor odontogênico, né? É um grupo heterogêneo de lesões, né? Derivados componentes formadores do dente. É um processo neoplásico ou amartomatoso, no caso de um odontoma, né? E representa entre 1 a 30% das lesões que aparecem na cavidade bucal, né? Tem esses três tipos, que é o tumor do epitélio odontogênico misto e tumor do ectomesênico, que, não, como eu falei, não é o objetivo. É para vocês saberem, porque vocês já fizeram patologia, tá? Mas não é o objetivo das minhas questões da prova. Certo? Então, das lesões, né? A lesão a principal delas, e é a que vocês têm que saber, assim, eu brinco muito que tem algumas lesões que todo dentista deve saber muito, que é o quê? Ameloblastoma, que uma hora ou outra vai aparecer no consultório. Ameloblastoma, cisto dentígeno, cisto periapical, cisto residual, vai aparecer uma hora ou outra no consultório, tá? Então, o meu ameloblastoma, o que é que ele tem? É o maior tumor de significado clínico, né? Por quê? Porque ele é invasivo, ele perfura cortical. Se o paciente deixar um bom tempo, né, não se cuidar, vai acabar acontecendo, apesar do crescimento dele ser lento, vai acabar acontecendo uma destruição óssea muito avançada, tá? Grande problema do ameloblastoma, alto índice de recidiva, porque é uma lesão muito recidivante, né? E precisa muitas vezes de tratamento mais radical quando da variante, que eu vou explicar para vocês, a variante sólida, tá? E a prevalência é alta. Então, por exemplo, eu apresento, em alguns casos, eu vou ter lesões enormes, tá? O meu conceito de tratamento de ameloblastoma, na época eu fiquei em Hannover, lá na Alemanha, 2 meses, mudou um pouco, né? Antigamente eu era bem conservador. Hoje eu acho que realmente são lesões, quando você pode reconstruir o paciente, você consegue resultados muito bons com um tratamento mais agressivo. Deixa eu passar aqui. Opa. Ixi, peraí, pessoal. Tá, eu tô aqui. Né? Então, a representação clínica radiográfica, né? Eu vou ter os 3 tipos, como eu falei para vocês. Sólido ou multicístico é o mais comum, mais agressivo, é uma lesão chatinha de tratar, tá? Tem uma variante unicística, que ela se apresenta clinicamente, e nesse tipo de paciente, eu posso, se a lesão é grande, por exemplo, no sólido ou multicístico, eu basicamente vou partir para uma ressecção cirúrgica. Eu vou ter que tirar tumor. Vou mostrar alguns casinhos maiores para vocês. No tipo unicístico, é uma lesão cística, mas que tem no histológico o componente que é o ameloblastoma, né? E o periférico é bem raro. No unicístico, eu posso fazer uma descompressão, eu vou mostrar para vocês uns casos. E depois uma enucleação cirúrgica, ou seja, eu posso descomprimir a lesão, que ela é unicístico, parece um cisto. Então eu vou descomprimir, a lesão vai o quê? Diminuir. Quando ela diminuir, eu faço o que depois? Tiro a lesão. Vou fazer uma enucleação sempre. Aí volta a frisar. Sempre eu vou passar por uma. De novo, faço a marsupialização. Lesão diminui. Faço uma enucleação. E depois eu vou utilizar alguma técnica adicional, que é o quê? Osteotomia de parede, fazer uma solução de Carnoy ou fazer uma crioterapia, tá? Tá? O pessoal fala 2 minutos e 20, quando cair a gente volta, certo? Mas vamos lá. Ameloblastoma sólido ou multicístico, dados epidemiológicos, né? Pega qualquer faixa etária, tá? E não tem predileção por sexo, certo? Graças a Deus, né? Então, esse ameloblastoma sólido multicístico, características clínicas, lesão intraóssea, muitas vezes o diagnóstico pode ser diferencial, pode não ter alteração de volume, tá? Mas a principal característica clínica é essa tumefação. O paciente já chega com aumento de volume duro, né, na mandíbula, principalmente na região posterior de mandíbula, tá? Então é a principal característica clínica que a gente tem, certo?
Característica clínica, atingir grandes dimensões, né? Como eu já falei, assintomático, tá? E realmente, normalmente esse paciente fica com uma deformidade muito grande. Na coloração, avaliação intraoral da mucosa é comum, né? Então, a mucosa é normal na maioria das vezes, tá? E a característica radiográfica, você já deve ter ouvido esse tema, muito, né? Em patologia, radiolucidez multilocular, favo de mel ou bolhas de sabão, que é isso aqui, ó. Isso aqui não trata com marsupialização. Nunca, tá? Ameloblastoma sólido multicístico, eu não trato com marsupialização. Isso é lesão tumoral, certo? Deixa eu ver quanto tempo falta aqui, pessoal. Ai, meu Deus. Deixa eu o Google Chrome aqui. Tá? Certo? E tem as características radiográficas que a gente tem, eu vou ter uma que é, a gente brinca, quase patognomônico para ameloblastoma, que é o quê? Quando você faz uma radiografia periapical, você faz uma panorâmica, o paciente tem a reabsorção radicular dessa forma. Parece uma lâmina de faca, né? Parece um foice passou e saiu cortando todas as raízes, tá? Pessoal, vai cair aqui, viu? Vou mandar de novo para o e-mail de vocês o link da aula, certo? Já voltamos.